Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta para o nosso encontro semanal, estudando a obra da Joana de Ângeles. Na companhia dele... Eduardo Araújo. O que está vendo com ela, Regina Célia? Calma, é Regina Célia. E da Regina Célia. O que ela aprontou nós aí? Nós estamos estudando o livro Momento de Saúde e Consciência. Gente, olha, ela tá aqui rindo e eu tô boiando. Iniciando o capítulo 5. Você vai contar pra gente? Vai deixar os ouvintes sobre curiosos. Saúde e consciência. Olha lá, ela não consegue parar de rir. É porque no outro programa do dia 3, a gente vai pegar a sequência que você faz. Aí não dava certo, aí voltava. Mas eu acho que a gente fez direito, fez, né? Sim, depois fez algumas tentativas. Gente, porque no programa passado eu cheguei atrasado, né? E quando eu não tô aqui, a Miranda não se comporta. Eu avisei a Regina Célia pra tomar conta dela. Ela só não conseguiu dar aquela sequência que você dá quando começa, faz, entendeu? Olha, gravando programa tal, do livro tal, aí para, Isso. continua. Mas depois a gente vai rever o programa. Só Jesus na cara. Mas vamos lá, Eduardo. Operadores. Olha, assim, são os bastidores dos bastidores. Só né? Jesus. Hoje vamos iniciar o capítulo 5, Saúde e Consciência. E vocês estão convidados aí a sorrir juntos. Então vamos. Então, capítulo 5, né, é a segunda parte do livro, né? Momentos de Saúde e Consciência. Nós já terminamos de estudar a primeira parte, que é o Momento de Saúde. Nós estamos na segunda parte agora, que é o Momentos de Consciência, no capítulo 5. Joana diz o seguinte, né? Saúde e consciência. A fim de que a pessoa adquira ou preserve a saúde, é imprescindível a conscientização de si mesma, da sua maneira de ser. Normalmente, por hábito vicioso, prefere e aceita os estados negativos e alterados de comportamento, com os quais a consciência anseia, abrindo espaço para doenças. Permite-se, desse modo, a raiva, o ciúme, a queixa, a ansiedade e tombam em depressões injustificáveis, que são as portas de acesso às enfermidades variadas. E aí é tudo que a gente vive, né? É verdade. Aqui ela retratou a nossa realidade, porque como nós alimentamos esses sentimentos, né, esses estados negativos e alterados do comportamento, é claro que a gente vai adoecer, né? Eu como psicólogo, né, eu converso muito isso com os pacientes. Eu falo, olha, a gente adoece emocionalmente, por quê? Porque nós somos doentes da alma. Porque uma pessoa que tem raiva, que tem mágoa, que está sempre brigando, que está sempre com mau humor, como é que essa pessoa vai ter saúde? Não tem, é incompatível. É uma sintonia que gera doença. Num primeiro momento vai gerar doença emocional, mas no segundo momento vai gerar doença física, porque o corpo e a mente estão intimamente ligados, né? Kardec, no livro A Gênese, ele vai dizer que o nosso corpo espiritual ele está ligado ao corpo físico, molécula a molécula. Então, tanto o que nós fazemos no corpo atinge a alma, né? Como o que nós fazemos mentalmente, né, e espiritualmente vai atingir o nosso corpo, é inevitável. Daí a importância da conscientização de nós mesmos, né? Sem a conscientização de nós mesmos, nós não vamos adquirir. Pois é. Que é o autodescobrimento. Isso. Né? Nós vivemos sob um véu de ilusão. Daí a necessidade de saber o que é o espírito, qual é o objetivo do espírito, qual a necessidade de amadurecimento, o que viemos fazer aqui, de onde viemos e qual o nosso destino. Sim. É isso que a doutrina traz de novo, a nível de uma amplitude, com aspecto científico e filosófico, que nos permite, né, trocando ideias, observando, meditando, desenvolver essa maturidade. Então, vamos seguindo, né, e que a gente faça essa reflexão, né, porque ela citou a raiva, o ciúme, a queixa, a ansiedade, né, e todos nós, sem exceção, né, tirando os espíritos mais elevados, todos nós sentimos raiva. Às vezes eu falo assim, Jesus me socorre, que eu tô com uma raiva dessa pessoa
Eu não consigo nem olhar para a televisão. A pessoa passa e fala assim, Jesus, misericórdia, eu desligo, porque aquilo mexe, só em ouvir a voz da criatura, porque é a minha inferioridade. É a minha inferioridade. Ué, eu tenho que reconhecer isso. Que vergonha, o Eduardo no microfone da Rádio Rio. Mas eu vou ficar aqui dando uma de santo. Não. Uma vez eu falei isso com um ouvinte. Se a condição para estar sentado aqui nessa cadeira e falando nesse microfone for ser um espírito evoluído, eu não posso. Quem pode? Não sei, mas eu sei que eu não posso. Porque a ouvinte reclamou. Não, você falando que não tem fé. Eu falei, mas eu não tenho. Você falando que sentia medo, né? Não, porque eu tinha medo, que eu tinha alguns medos e que eu não tinha fé. Eu não tenho essa fé. Se eu tivesse a fé verdadeira, eu procuro ter a fé raciocinada. Eu vou refletindo, eu vou tentando enfrentar minhas dificuldades, meus medos, mas eu não tenho uma fé verdadeira como tem pessoas que eu atendo, né? Pessoas que eu vejo que passam por provações que para mim são inimagináveis, né? Lembra até da nossa amiga lá. Eu não consigo imaginar o que a nossa amiga Verônica, né? Que talvez esteja nos ouvindo agora, o que ela vivencia há anos, vendo o sofrimento do filho dela. E ela tá ali, tá de pé. Sem se revoltar contra Deus. Sem se revoltar contra Deus. Agora a Miranda foi perfeita, porque você vê um filho, nas condições que a Verônica, né, que é a nossa amiga lá de Caxias, que muitos de vocês até já ouviram falar da Verônica, passando por provações inimagináveis. E eu não consigo imaginar ver meu filho gritando dia e noite, dando com a cabeça na parede, tomado por espíritos, com a medicina podendo fazer muito pouco, e ela sem se revoltar contra Deus. E com todas as lutas que ela deve passar por dentro, ainda consegue sorrir. E nos recebe com muita alegria. Nos recebe com alegria, brinca com a gente, chora. Sim. Compartilhador. Mas, assim, isso é fé. Isso pra mim é fé. E eu não sei se eu suportaria o que aquela mulher suporta, não. E eu não me envergonho de falar isso. Porque eu sou frágil ainda. Eu sou um espírito com gravíssimos erros do passado. Eu estou tentando melhorar, mas é uma luta diária. É muito difícil, né? Mas eu tento sinceramente ser uma pessoa melhor. Então não adianta a gente dizer aqui, quando Joana fala aqui, pode parecer assim, eles que estão sentados ali e estão falando no microfone da rádio, né? A Regina Célia e a Miranda, eles já tiram 10 nesse quesito. Eles estão acima disso tudo. Tem gente que olha pra mim, pra Miranda, acha que a gente é do outro mundo, a gente é igual a vocês. Não muda nada, nós somos iguais a vocês e muitos de vocês são melhores do que a gente. Porque a gente sente raiva, às vezes a gente sente ciúme, a gente se queixa, reclama de tudo, a gente fica ansioso, a gente cai em depressão. Nós somos seres humanos, somos frágeis, mas estamos tentando melhorar. Estamos tentando buscar Jesus, estamos tentando ser mais vigilantes no nosso comportamento, na maneira como a gente trata as pessoas, de controlar essa raiva que a gente sente, porque se a gente não fizer isso, a gente vai estar jogando fora tudo que a gente está tendo oportunidade de conhecer. Vamos ao outro parágrafo. Lê um pouco aí, Regina Célia. Justificando sempre os pensamentos perturbadores e as ações perniciosas, recusa-se a renovação da paisagem mental com a consequente mudança de atitudes, mas se predispondo ao desequilíbrio. Exatamente. Quando a gente se recusa a renovar essa paisagem mental ruim, que muitas vezes nós temos, a gente vai ficar mais predisposto a se desequilibrar, né? E não acredita que podemos, a gente muitas vezes não acreditamos que somos capazes de mudar esses pensamentos, essas paisagens mentais. A gente se acha incapaz. E nos achando incapaz, fica difícil a gente mudar. E aí vem o desequilíbrio, vem a depressão, vem tudo isso junto, né? Porque fica projetando, onde não tem nada a ver, a causa do que carrega, não é? Exatamente. Porque se a gente não mudar essa paisagem mental, se continuar repetindo os mesmos pensamentos, os mesmos erros, como é que a gente vai conseguir? Não tem como. Né? Não tem como conseguir algo diferente fazendo da mesma forma. Eu recebi outro dia um desenhozinho de uma cabeça com o cérebro exposto e uma pessoa com uma vassoura e dizendo assim: se ainda venta, não adianta varrer.
Achei muito Interessante, profundo, né? isso. Se ainda venta, não adianta varrer. A pessoa com a vassoura varrendo o cérebro, e aí o dizer Então tem que sair isso. daquela tempestade, Exatamente. na calmaria, Sim. fazer a limpeza. Senão não adianta varrer. Tá ventando ainda existe Depois aquelas manda pra mim essa mazelas. foto, se você Mano, tiver ela é salva. muito legal. Tem produtiva, sim. assim, ajuda. Tem sim. Eu achei muito interessante. Então, se tiver a ventania aí, primeiro vamos acalmar a ventania, Exatamente. porque senão vai varrer e vai sujar tudo de novo. Exatamente. Então, os sinais de alarme em torno da situação surgem quando se deseja pedir desculpas por uma reação infeliz e não logra fazê-lo. Recomeçar uma tarefa que a ira interrompeu e sente dificuldade. Abraçar alguém inamistoso e vê-lo impedido. Discutir um assunto desagradável e é tomado por um silêncio constrangedor. Quanta coisa que ela vai enumerando aí. Muito. Que são sinais de alarme Sim, sim. em torno da situação. Então ela está dando dicas, né, de como a gente pode fazer. Para melhorar, Pra melhorar, essa situação, né? E ela diz, recomeçar uma tarefa que a ira interrompeu e sente dificuldade. Quer dizer, não desista, né? Porque às vezes a gente está na casa espírita e se aborrece com alguém, larga tudo. Pô, se toda vez que a gente se aborrecer na casa espírita, a gente largar tudo, não vai ficar em lugar gente nenhum. que pula de casa em casa Não porque vai- ali aborreceu com alguém. Pois é. Então não adianta. Não vai você- ficar em lugar nenhum. Não Você ainda fica. está ventando, né, Regina? Sempre está ventando. Você está varrendo e a ventania não para. Porque assim, então- se aborrecer aonde nós estivermos, nós vamos ter aborrecimento. Dentro da nossa casa, dentro da casa espírita, da igreja, no trabalho. Sim. Então, se a gente for abandonar as tarefas toda vez que se aborrecer, não vai fazer nada da vida. Não. Não vai dar continuidade. Então, assim, ela diz, recomece a tarefa em que a ira interrompeu. Então, assim, vamos controlar essa ira, vamos controlar essa raiva e entender que a gente está ali trabalhando em nome do Cristo, que a gente precisa compreender e tolerar o outro, que é o caminho. Ela fala, abraçar alguém inamistoso e ver-se impedido. E aí, Miranda, como é que é? Como é que se faz isso? Olha, eu aprendi com o Mileco. Olha só. Abraçar alguém inamistoso e ver-se impedido. Porque existe um choque fluídico. Uma energia de repulsa, de antagonismo. É difícil, né? Por isso que eu digo, olha, se eu sorrir para alguém, nunca duvide do meu sorriso. Porque se não for da alma, eu não consigo sorrir. Eu também. Eu sou gentil, procuro manter o semblante sem agressividade, mas sou comedida. Mas quando eu sorrio é porque eu estou sorrindo, entendeu? Mas eu lembro do Mileco nos microfones da rádio. Ele dizendo assim, que às vezes numa situação dessas, né? Alguém que é inamistoso, porque é um ser antagônico, um adversário, uma situação, né? Dificuldade. Se você não consegue chegar e abraçar, nas suas orações, mentaliza aquela pessoa e pede a Deus por ela. Você tente visualizar o semblante da pessoa. E vai orando, pedindo a Deus por você e por ela. Um belo dia, você pega e colhe uma rosa, se vê pegando uma rosa, comprando uma rosa, com a rosa na mão e estendendo àquela pessoa. Simplesmente ofertando a rosa na sua imaginação. Para depois você se ver chegando junto e dando um abraço. Porque aí quando você encontrar a pessoa, você fez um trabalho psicológico. Mileco, eu aprendi com ele, ó, que tempão. Porque realmente é antagônico. Olha, às vezes você lida com situação que o outro vem na sua direção, você não pode repelir, não é? Aí você dá aquele abraço que realmente acolhe, né? Agradecendo a Deus porque você conseguiu. Mas quando é uma pessoa que tem uma simpatia, você aperta, como diz você, quebra o ossinho, aperta, entendeu? É diferente, Mas né? é um trabalho que começa no psicológico. Você identifica que existe essa pessoa, ora por ela. Se veja no lugar dela, com as limitações dela, que também são semelhantes às tuas. Pede a Deus misericórdia. Não é? Eu lembro daquela situação grave, 2017, que o benfeitor falou, nas suas orações, pede a Deus piedade, clemência e misericórdia por essas pessoas. E assim você vai abrindo espaço emocional para a superação. E eliminando todas aquelas coisas ruins, né? Aqueles sentimentos ruins que vem nós... junto na lembrança. Exatamente. Bastou a lembrança para o sentimento aflorar, né?
iniciar uma conversação e sente-se incapaz ou desinteressado. Permanecer acordado sem libertar-se de uma ideia intranquilizadora. Continuar ansioso mesmo quando não há razão que o justifique. Não conseguir dirigir palavras gentis a uma pessoa querida. Isso é triste demais. Sentir-se trêmulo ou deprimido diante de alguém que lhe parece superior. Considerar-se diminuído no meio social no qual se movimenta. Esses sintomas e outros sinais caracterizam estados predisponentes às doenças. A aceitação dessas circunstâncias significa preferência de infelicidade à harmonia. Cultivando esses estados, bloqueia-se a consciência que se entorpece, volvendo a um estágio inferior, no caso, a sensação que ainda lhe predomina no processo evolutivo. Olha, essa sequência de itens aqui, vale a pena meditar. Cada um. Pedindo a Jesus inspiração, o campo de saída. Cada um. Não é? Olha, continuar ansioso, mesmo quando não há razão que o justifique, porque já tem um impacto lá dentro e fica reverberando. E você não controla essa ansiedade. É a ventania que ainda está ali espalhando coisas que não tem como você fazer a higiene correta. Sentir-se trêmulo, não conseguir dirigir palavras gentis a uma pessoa querida. Gente, isso aqui é horrível. Mortificante. Porque às vezes... Fala no microfone. Eu tô falando. Ela tá falando ela tá falando olhando pra Regina Célia. Aí a boca dela sai do microfone e vai na direção da Regina Célia. Aí mas vocês olha só. ficam pensando, por que eu não tô ouvindo a Miranda? Porque eu quero ver Regina, mas eu tô ouvindo. Você agora vai ouvir. Olha só. Isso aqui é sério, gente. Não conseguir dirigir palavras gentis a uma pessoa querida. Ainda essa semana ouvimos uma amiga que ela chegou a ter uma discussão com uma pessoa da relação familiar dela, uma filha. E ela percebeu que aquilo não foi algo que deixou ela bem. Eu falei, mas pensa na intenção com que você falou. Apesar de ter precisado chegar a um extremo. E dentro daquilo que você falou, se a intenção era o melhor, pede a Deus para que depois essa pessoa que ouviu entre no estado de meditar e aproveitar o que é aproveitável desse momento de discussão. Porque quando tem essas situações, tem uma relação afetiva. Porque você não conseguir falar palavras gentis a uma pessoa querida é algo muito doloroso. Sua vontade é de ajudar, é de mostrar a importância daquele ser na sua vida. Mas diante de certos acontecimentos, vem algo que você não consegue controlar. Impede, né? Impede de ter essa reação, de falar essas palavras. Impede. No momento que você até pensa, mas não consegue tirar do pensamento para a boca. Não consegue verbalizar. Não. Você gostaria, mas tem um bloqueio, fica mutilado. É verdade. Então faz o exercício mental e fale mentalmente para ir vencendo essa barreira. Porque se deixar passar tempo, as coisas ficam mais complicadas. Sim, porque aí vem outros problemas e aquele ficou para trás. Isso. Né? Sentir-se trêmulo ou deprimido diante de alguém que lhe parece superior. Aí vem uma receita: nunca se compare a ninguém. O ser, por mais que ele apresente, ele é teu irmão, é um companheiro de jornada, com recursos diferenciados, porém tão importante quanto você. Por isso que o Chico, né, ele recebia todos com aquela humildade, com aquela simplicidade, porque ele não se considerava superior a ninguém. Quem é superior não se considera superior. Essa é que é a diferença. E nem considera o outro superior a si. E nem considera o outro superior. É a equanimidade, o equilíbrio. Eu lembro que o Dr. Paulo César Frutuoso, ele contou que num dos trabalhos de materialização lá no Lar de Frei Luís, teve uma situação que emocionou muito a ele, que médicos, espíritos que apareciam bem iluminados nas materializações, e eles ficaram muito emocionados, mas esses espíritos, eles fizeram como que uma reverência aos irmãos encarnados que estavam ali na tarefa, né? Como se eles ajoelhassem perante eles. E eles se sentiram muito constrangidos, porque... né, eram médicos de renome, né? Espíritos de renome, né? Ali, trabalhadores do bem, né? Não só médicos, mas espíritos trabalhadores do bem que estavam ali na tarefa e que reverenciaram aos irmãos encarnados
com respeito e com carinho pela tarefa que estava sendo realizada ali. Só que, claro, eles sabiam que não eram dignos daquela reverência. Mas isso não impediu os benfeitores de fazerem a reverência. Né? É um reconhecimento ao trabalho do bem, eu acho. Até que seria para convidá-los a entrar na sintonia própria. Exatamente. Então, quem é superior não se vê superior. E nem trata o outro como inferior. Isso é uma coisa para a gente refletir. Sim. Aí outra colocação. Considerar-se diminuído no meio social no qual se movimenta. Esses sintomas e outros mais caracterizam estados predisponentes à doença, porque a doença começa na alma e termina nela, né? São os distúrbios emocionais, psicológicos que vão somatizando no corpo físico e vão aflorar na condição de certas situações. Aquele livro, As Dores da Alma, ele reflete bastante sobre esses sentimentos. As Dores da Alma, não lembro, do Hamed, eu acho. Hamed. Isso aí. Ainda dá para continuar? Vamos aí terminar, faltam 3 minutinhos. Sendo a pessoa livre para preferir ser saudável ou enferma, cabe à consciência agir com liberdade profunda, isto é, a opção de ser feliz. Começa por te desfazeres dos padrões mentais antigos negativos que te condicionaram à aceitação de comportamentos doentios. O treinamento de novas maneiras de pensar, baseado na ordem, no bem geral, na superação das próprias possibilidades. Deixa eu passar aqui. Possibilidade criará automatismos e reflexos que trabalharão pela sua harmonia e saúde. Isso aqui vale a gente meditar mais fundo, de repente, no próximo programa. Sim. Não é porque, olha, esse treinamento de novas maneiras de pensar, por isso que o homem é um ser gregário e nós temos necessidade de nos agrupar, seja na igreja, no centro espírita, no terreiro, no trabalho, em algum lugar nós precisamos da convivência uns com os outros, predispostos a, de alguma forma, ouvir, se fazer ouvir, não é? Compartilhar, meditar, considerar a opinião do outro, a participação do outro, porque é dessa soma que nós vamos nos estruturando para ter essa maturidade que vai chegando. Ela coloca, né, que a gente tem que tomar uma decisão, se a gente quer ser saudável ou enfermo. Isso aí. Exatamente. E normalmente, por mais estranho que pareça, a gente escolhe ser enfermo, né? Porque tem gente que fala assim, eu não abro mão. A pessoa quer se vingar a qualquer custo. Ela prefere ser infeliz a abrir mão de uma vingança, a abrir mão de um determinado tipo de comportamento. Então, aí são escolhas que a gente faz na vida. É verdade. E a gente paga um preço alto pelas nossas escolhas, às vezes. Ou então a pessoa, mas eu quero, mas não faz o esforço. Não é? Porque o esforço não é de fora, não é físico, não é força física. É esforço íntimo, emocional. O eu quero só sai dos lábios, não sai de dentro, né? Muito bom esse primeiro parágrafo. E diante disso, nós estamos chegando ao final de mais um programa, e nós vamos retomar então no próximo programa. A gente volta aqui desse parágrafo, né, sendo a pessoa livre para preferir ser saudável. Então marca aí no seu livro, a gente vai voltar dele porque é importante a gente aprofundar um pouquinho mais essa questão. Sim. Então estaremos juntos, se Deus quiser, no próximo programa. Muita paz a todos. Até lá. Que Jesus nos conduza. Jesus esteja conosco. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.